Então, ó, retomando, para resolver o item C, a gente não vai utilizar, eu não vou usar aqui a fórmula de Bhaskara, porque a gente precisa usar os outros conceitos, né, para resolver uma equação de segundo grau. Então, eu vou usar soma e produto. Então, através de soma e produto, a gente tem o seguinte: menos x ao quadrado menos 6x menos 8 igual a zero. Então, eu igualo a minha expressão a zero para achar as raízes. A soma das raízes, só lembrando, que é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. O valor de a é menos 1, o valor de b é 6, né? O valor de c é menos 8. Então, substituindo os valores de a, b e c na soma e no produto, temos que a soma vai ficar igual a menos, né, menos 6, que é o valor de b, dividido para dividido para menos 1, que é o valor de a. Então, menos e menos dá mais, né? Operação da divisão, propriedade de divisão, mais 6. Então, a soma é 6. E o produto? O produto é c sobre a. O c é menos 8, então fica menos 8 dividido para menos 1, que é o valor de a. Com isso, né, a gente tem algumas possibilidades para o produto. Por que a gente faz o produto primeiro? Porque o produto é sempre mais fácil, porque o produto de dois números inteiros é sempre limitado, né? Pela quantidade de números inteiros que multiplicados dá 8, ela não é infinita, é finita, é muito pequena. Então a gente vai direto para o produto. Então, dois números multiplicados que dão 8. A gente tem 1 vezes 8, né? 1 vezes, né, 2 vezes o 4, 1 vezes 8, 2 vezes o 4, e os menos, né? Menos 1 vezes menos 8 e menos 2 vezes menos 4. Então, desses, a gente tem que verificar quais que somados, né, dá igual a 6, que é a soma da 6. Então, a gente soma. 1 mais 8 dá 9. Então, 9 não serve, né? Então, a soma dá 9. Então, a soma dá 9. Então, 9 não serve para a gente. Aqui, a soma desses dois dá 6. Opa, 6 é o valor que eu estou querendo. A soma dá 6. Então, logo as raízes tem que ser 2 e 4. Mas só para testar, né, até o final, menos 1 menos 8 dá menos 9. E menos 1, menos 2, menos 4 dá menos 6. Né? Então, únicos valores aqui que somados dá igual a 6 e multiplicados dá 8 é o 2 e o 4. Então, x1. E aí a ordem que você toma x1 e x2 não importa. Então, x1 é 2 e x2 é igual a 4. Então, veja que é um pouco mais prático achar as raízes pela soma e produto quando os números são inteiros. Então, por isso que a gente vai usar esse artifício, que vai ser muito importante, muito importante para resolver a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Montamos a reta, a solução, e marcamos as raízes. Lembrando que 2 é menor do que o 4, né? Então, 2 está à esquerda do 4. Tá. Ele está à esquerda, e aí a gente olha para a equação. Eu quero os valores maiores iguais a zero, ou maiores que zero. Se só maior, como não tem igual, a bola, no caso, é aberto no 2, nas raízes, no 2 e no 4. E aí eu quero os valores maiores do que zero, são positivos. O valor de a é menos 1, então a parábola é voltada para baixo. Né? Uma equação de segundo grau, uma função voltada para baixo. Então, isso aqui é o eixo x. Quando os valores da função estão acima, né, acima do eixo x, negativo, ou positivo. Está abaixo do eixo x, negativo.
Como quero os valores positivos, quero os valores entre 2 e 4. Então, o conjunto de solução são os valores de x que estão entre 2 e 4. Para todo x pertencente aos números reais. Essa é a forma, e de novo, tem uma outra maneira de representar esse conjunto. São os valores de x que são maiores do que 2 ou menores do que 4. Para todo x pertencente aos reais. Então, item C já foi, vamos para o item D. No item D fala aqui, x² menos 6x mais 9 maior que 0. Então, vamos lá, de novo, igualar a expressão a zero. Então, x² menos 6x mais 9 igual a zero. Por quê? Porque eu quero encontrar as raízes. O valor de A, 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. De novo, soma e produto. Soma é menos B sobre A. Então, o valor da soma vai ser menos da fórmula, e o B é menos 6. Então, é menos 6 dividido para o A, que é 1. Menos e menos dá mais. 6 dividido para 1, 6. Produto. C sobre A. C dividido para A. O valor de C é 9. O A é 1. Então, é 9 dividido para 1 dá 9. Então, os números, quero saber dois números que a soma é 6 e o produto é 9. De novo, o produto é mais fácil da gente encontrar. Então, dois números, né? Vou colocar aqui tem mais espaço. Dois números que multiplicados dá 9. 1 e 9, 3 e 3, né? E aí os números negativos, menos 1, menos 9 e menos 3 vezes menos 3. Então, esses são os produtos. Soma. Um mais 9, 10. 3 mais 3, 6. Opa, de novo, aqui está a minha solução. E aí, só terminando de resolver, isso aqui vai dar menos sinal negativo, repete sinal, menos 10. Sinal negativo, repete sinal, soma, menos 6. Então, a soma, 6 e o produto, 9. Então, as raízes, x1 igual a 3 e x2, né, também igual a 3. Como x1 é igual a x2, as raízes são iguais. Então, eu tenho apenas uma raiz, né? Eu não vou marcar duas raízes na reta, elas são iguais, então eu marco apenas uma raiz. Eu quero os valores para que x seja maior do que 0. Então, se é maior do que 0, eu não pinto a bolinha, não é fechada no 3, na raiz. Como o A é maior do que 0, a parábola é voltada para cima. Voltada para cima. Então, os valores onde a função é maior do que 0, que é isso que eu quero, são os valores positivos. Então, maior do que 0. Então, a gente pode reparar que ela está toda acima do eixo x, não tem parte nenhuma onde ela está abaixo do eixo x. O único lugar que ela não está acima do x é na raiz, né? Então, a raiz é o único valor, né, que não me interessa, porque nessa função, ela não é nesse ponto, ela não é positiva. Então, meu conjunto de solução
né? São os valores de x maior, né? Menor do que 3. São os valores de x menores do que 3. Ou x maior do que 3. Para todo x pertencente aos números reais. Com isso a gente fecha o número 1. Então aí a gente vai para as questões do número 2. Então item A. 3 menos 2x maior que 1. Menor ou igual a 1. 3x menos 1 menor ou igual a 5. Cadê as crianças? Então, para resolver um sistema de inequação, a gente resolve cada uma das inequações, né? E aí, a partir das inequações, a gente monta o conjunto de solução de cada uma delas e aí depois faz a interseção dos dois conjuntos. Então, resolvendo a primeira. A primeira é uma inequação do primeiro grau. A gente resolve jogando letra para um lado e número para o outro. Então, aqui a primeira, né, que a gente chama de primeira, e aqui é de segunda. Então, na primeira, 3 menos 2x menor ou igual a 1. Jogando letra para um lado e número para o outro, o 3 está somando, que é mais 3, passa para o outro lado, menos 3. Então, fica menos 2x menor ou igual a 1 menos 3. Menos 2x, então, será menor ou igual a 1 menos 3 dá menos 2. Que eu repito o sinal do maior e subtraio, porque os sinais são diferentes. Como a letra é negativa, o x é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Multiplicando toda a equação por menos 1, ficaremos aqui, será 2x, né? Ficar positivo. O sinal da inequação muda. Se é menor ou igual, vira maior ou igual. E o menos 2 vira 1. 2. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é maior ou igual que 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 é 1. Então, x é maior do que 1. Então, eu quero os valores. A solução da primeira são os valores de x, né? Para que são os valores de x maiores ou iguais a 1. E aí a gente vai para a segunda. Na segunda, 3x menos 1 é menor ou igual a 5. Letra para um lado, número para o outro, porque é uma inequação do primeiro grau. Então, 3x é menor ou igual a 5 mais 1, porque é menos, passa para o lado mais. Então, 3x é menor ou igual que 6, que é 5 mais 1. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 3x é 6 dividido para 3, que é 2. Né? Então, x é menor ou igual a 2. Então, eu monto a solução da primeira e a solução da segunda. Então, a primeira são os valores maiores ou iguais a 1. Então, eu coloco 1. É fechado no 1, porque é maior ou igual, né? Como são os valores maiores do que 1, são todos os valores à direita do 1. Na segunda, coloco a solução, como é maior ou igual de novo, né? Menor ou igual de novo, é fechado no 2. Só lembrando que o 2 e o 1, eles não podem estar na mesma direção. O 2 tem que estar à direita do 1, né? Porque o 2 é maior. E eu quero os valores
que são menores do que o 2. Menores do que o 2, à esquerda do 2. Aí eu pinto à esquerda do 2. Né? E aí faço o conjunto de solução, que é a interseção de 1 com 2. Então aqui a gente chama de reta solução. Então quem vai ser minha reta solução? A reta solução são os valores que servem para os dois, serve para as duas ocasiões, para a primeira equação e para a segunda. Então a gente faz aqui, ó, quem serve para a primeira e para a segunda ao mesmo tempo? São os valores que estão entre 1 e 2, porque inclusive, né, os dois extremos. Por que entre esses números que são os que me interessam? Porque os valores que estão à esquerda do 1 não servem para a primeira. Os valores que estão à direita do 2 não servem para a primeira, para a segunda. Então, os valores que eu quero são os valores que estão no meio. Eles servem para as duas ao mesmo tempo. São os únicos valores. Então, o conjunto de solução, né, são os valores de x, está entre, né, inclusive, então é menor ou igual 1 e 2, né, para x pertencente aos reais. Com isso a gente fecha a primeira do item A. E assim a gente faz todas as outras do número 2, que eu já tinha feito em sala de aula com vocês. Então, olha só, e a gente vai para o número 3, que são as questões que a gente estava acostumado a fazer, relativo a inequação produto, né? Inequação na forma do produto. Então, ó, a questão A é x menos 3 sobre 3x menos x ao quadrado é menor ou igual a zero. Então, na forma quociente, a gente tem que se atentar ao seguinte: a gente primeiro chama o g, o numerador de f, né, e o denominador de g. Só lembrando o seguinte: não existe a fração, né, 3 sobre 0, por exemplo. O denominador de uma fração ele não pode ser zero, né? Em geral, ele não pode ser zero, quando o numerador ele não é zero, né? A gente tem uma coisa indeterminada, o denominador não pode ser zero. Então, como o denominador aqui é o g, então o denominador não pode ser zero, o g, a função g tem que ser diferente de zero. E quando ela é igual a zero? Na raiz. Então a gente tem que se atentar e nesse caso a raiz não pode fazer parte do conjunto de solução da g. Então vamos resolver. Primeira coisa, resolvemos a f, né? Então a f, x menos 3, e a gente iguala a zero. Por que a gente vai igualar a zero? Porque eu quero saber as raízes dessa função. Então, primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Fica x é igual mais 3, menos 3 passa para o lado, mais 3, a 3. Então, esses aqui são os valores, a raiz da minha função. Como a f é uma função do primeiro grau, por que do primeiro grau? Porque a maior potência aqui do x é 1, né? Não aparece, mas é 1. Como ela é do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. E o valor aqui, o nosso x, né, ele é positivo. Logo, a também é positivo, né? Para a gente, o a é maior do que zero. É positivo, porque o a é 1. Como a é positivo, essa função é crescente. E aí temos o seguinte: raiz 3, né? E aí a função é fechada no 3, porque ele é menor ou igual. E ela é crescente, passando no ponto 3. Tá? Os valores onde a função está acima do x, aqui está acima do x, então eles são positivos. Aqui está abaixo do x, negativo. E aí a gente resolve a g.
Aqui a gente não se preocupa em pintar a parte que nos interessa, porque quando está resolvendo uma inequação quociente ou uma inequação na forma do produto, a gente se atenta com os sinais da função. Então, os sinais da f é o sinal da g. Então, vamos aqui resolver a função g. Tá? A função g é 3x menos x ao quadrado igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu quero encontrar as raízes da função. Tá? Então, só lembrando disso. Então, as raízes dessa função. Teremos... a gente pode resolver de várias formas essa questão aqui. Uma das formas é a fórmula de Bhaskara, que vocês estão mais acostumados com ela. Então, resolvendo a g, tem que encontrar as raízes dessa função. Então, vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dessa função. A gente pode fazer de outras formas também. Então, usando a fórmula de Bhaskara, temos que x vai ser igual a menos b, né, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Né? Então, o valor de a. Então, lembrando que o a é o valor, o coeficiente do x ao quadrado. Né? Então, o x ao quadrado está aqui. O coeficiente dele é o menos 1. Então, a é menos 1. Então, vai ficar menos b. O b é igual a 3, então é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c. O c é o termo independente, zero. Não tem nenhum termo independente aqui, só tem os coeficientes de a e b. Dividido para 2 vezes o a, que é menos 1. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada, né? 3 elevado ao quadrado, que é 9. Menos com menos é mais, né? Então vai ficar mais 4 vezes 0, 0. Então é mais 0. Dividido para 2 vezes menos 1, menos 2. Então isso aqui vai dar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 9 mais 0. Raiz quadrada de 9, 3. Dividido para menos 2. Então, x1 vai ser menos 3 mais 3 dividido para menos 2. Menos 3 mais 3, 0. Sinais diferentes, repete sinal e soma, né? E subtrai, perdão. Então, menos 3 mais 3 igual a 0. 0 dividido para menos 2, 0. x2 é menos 3 menos 3 dividido para menos 2. Menos 3 é igual a menos 6. Menos 6 dividido para menos 2 dá 3. Então, as raízes 0 e 3. Então, a gente monta a reta solução dessa. Marca as raízes. Nesse caso, são 2. Né? Porque é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau normalmente admite 2 raízes. Então, eu não pinto. Eu não vou pintar nas raízes, no 0 e no 3. Por que eu não vou pintar nas raízes? Porque o g não pode ser 0, e nas raízes a função é 0. Então, ela é uma função decrescente, porque o valor de a é menos 1. Né? Uma função côncava para baixo, ela é voltada para baixo, a concavidade dela. Então, é nesse sentido. Então, aqui, os valores onde a função é positiva. Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui é negativa. Certo?
Então a gente monta a solução f e g. Coloco as raízes que foram encontradas. Aqui, ó, fechado no f no 3, né? E ela é negativa à esquerda do 3 e positiva à direita. E na g? Na g também é o 0, né? E o 3. Só que a g agora ela é aberta no 3. No meio, entre 0 e 3, ela é positiva. A direita do 3, negativa. A esquerda, também negativa. E a reta solução? 0, né? 3. Então a gente faz a interseção entre elas e faz a operação, a propriedade de sinal. Então aqui, ó, mais com menos, menos, menos com mais, menos, né? Aqui o sinal é positivo, não, é negativo, perdão, porque é a esquerda do 3, menos com menos, mais. Então, como eu quero os valores, nesse caso aqui, eu quero os valores, a nossa equação é menor ou igual a zero, menor ou igual a zero, não positivos. Não positiva é a esquerda do zero. A esquerda do zero. Só que o 3 não serve. Por que o 3 não serve como solução? Porque no 3, a função g, ela dá zero. E a nossa função não pode ser zero. Então, meu conjunto de solução, né, vai ser todos os valores que estão entre 3 e 0, né? Então, são os valores entre 0 e 3, ou os valores de x maior do que o 3, para todo x pertencente aos números reais. Então, esse é o conjunto de solução da nossa equação. Item B. Então, item B é x menos 1 elevado a 20, que multiplica x mais 1 elevado a 38, dividido para x elevado a 10. Né? Isso tem que ser menor ou igual a zero. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que resolver, chamar uma de f, que é o numerador, e o denominador eu chamo de g. Então, essa é a nossa f e essa aqui é a nossa g. Então, f e g. Então, a nossa f, resolvendo achando as raízes para ela. Então, é menos 1 elevado ao quadrado, né? Elevado à 20ª potência, vezes x mais 1 elevado à 38ª potência, 38. Tá? Só que aí tem um pequeno detalhe, porque a nossa f ela é composta também de duas parcelas, de duas parcelas não, de um produto, né? X menos 1 elevado a 20 vezes x mais 1 elevado a 38. Então, eu tenho que separar isso também em dois casos. A gente vai ver, na verdade, 3 casos aí. Ao invés de a gente chamar de f e apenas g, a gente vai chamar de f, h e g. Né? Então, a gente vai dividir a f em dois casos. Então, é x menos 1 elevado a 20, né? E encontrar as raízes dela. Quando que é x menos 1 e x mais 1 elevado a 38? Então, a tentar encontrar as raízes dessa equação aqui. Então, quando que x menos 1 elevado a 20 dá zero?
um número elevado a 20 vai dar zero quando esse número for zero. Então, x menos 1 tem que ser zero. Então, por que tem que ser zero? Porque 0 elevado a 20 é igual a zero. Então, x menos 1, que é o que está dentro, entre parênteses, tem que ser zero. Então, aí teremos que, passando letra para um lado, número para o outro, x é igual a 1. Então, quando x é 1, essa expressão aqui dá zero. Então, outro caso, quando x mais 1 é igual a zero. De novo, porque quando esse termo aqui for zero, x mais 1 for zero, 0 elevado a 38 também é zero. Então, x mais 1 é zero, passa 1 para o outro lado, fica x igual a menos 1. Então, essas aqui são as duas raízes do numerador. Então, as raízes do numerador, 1 e menos 1. Então, as raízes da f. Então, a gente monta a solução. Então, a f ela está separada em dois casos, né? Então, eu vou ter duas soluções aqui para a nossa f. Então, duas retas soluções. A primeira, 1. E aí, nesse caso, é fechado, porque é menor ou igual. É uma equação do primeiro grau, né, porque é x menos 1, então é uma reta crescente, porque o a é maior que zero. Então, aqui ela é positiva, aqui é negativa. À esquerda, a gente faz a outra solução, menos 1. Também é crescente, porque o a, né, que é o nosso x aqui, ele é maior do que zero. Então, ela é nesse sentido. Aqui ela é positiva e aqui é negativa. E a gente vai para g. A nossa g é x elevado a décima. Então, quando que x elevado a décima é zero? Quando x é igual a zero. Só que lembrando que a g ela não pode ser zero, ela tem que ser diferente de zero. Então, quando que a g vai ser igual a zero? No próprio zero. Então, a nossa solução para g, ela não é fechada, né? Ela não é fechada no zero, ela é aberta no zero, uma reta crescente também. Então, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, a nossa função. Então, a gente constrói a solução. A reta solução agora vai ser composta de 3, e não só 2. 3 retas. Né? Onde essa daqui é a nossa f, né? Essas duas são a f, e essa daqui é a g. Então, vamos lá. Menos 1 é menor, né, do que 1. Aqui, a esquerda e a direita. F menos 1 e 1. São fechados. A f é fechada no menos 1 e no 1. Na primeira, a gente tem que a f, à direita do 1, né? A direita do 1, ela é toda positiva. Então, aqui ela é positiva, né? E aqui ela vai ser negativa. Aqui negativa. Deixa eu colocar no sistema. Na segunda, a gente tem que a f, do lado do menos 1, ela é positiva. Então, aqui vai ser positiva. Aqui vai ser positiva. E a esquerda, ela é negativa. Né? Negativa. A g, a gente tem que a raiz é zero. E é aberto no zero. Né? A direita, ela é positiva. E a esquerda, negativa. Então, a gente faz as operações com os sinais, né? Sempre intercalando os intervalos. Então,
Menos 1, menos com menos, mais com menos, menos. Então, aqui é menos. Então, aqui, ó, ela também é negativa. Então, menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Com menos, mais. Então, aqui ela é positiva. Aqui, ela também é positiva. Mais com menos. Menos com menos, menos com mais dá mais. Tá difícil, mas vamos lá. Tá complicado gravar. Menos com mais dá menos. Né? Com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Com mais dá mais de novo. Então a nossa reta solução fica desse jeito. Menos, mais, menos, mais. Então só lembrando, eu quero os valores para que a inequação seja menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero são os valores não, né, não positivos. Então, os valores onde essa função é não positivo são os valores que a gente considerar, né, entre aspas, são os valores para ela que seja negativa. Então, aqui no meio, então, só lembrando que no zero, ela não pode, ela não está definida, né, no zero. Então, no zero não pode, e aqui à esquerda, menos 1. Então, o conjunto de solução será montado com os valores menores que menos 1. Então, são o x menor ou igual a menos 1, ou, né, x entre 0 e 1. Né? Então, o x aqui está entre 0 e 1, está fechado no 1, então é igual a 1. Os valores menores do que 1 e os valores maiores do que o 0. Não tem igual porque aqui é aberto no 0. Para todo x pertencente aos números reais. Então essa é a 3A. Agora vamos para 3, letra B. Essa na verdade é a 3B. Agora vamos para a 3, letra C. Então na 3, letra C, temos o seguinte. C fica x, né? X sobre x mais 1 é maior do que x. Então, numa inequação, a gente não pode esquecer que é sempre, um lado tem que ser zero, né? É menor ou maior do que zero. Nesse caso aqui a gente tem um x, então tem que passar o x para o lado de cá. Então temos que rearrumar essa inequação. Então fica x, né, sobre x mais 1, menos x, o x está mais, passa para o lado menos, é maior do que zero. Então essa daqui é uma equação que eu tenho que fazer o seguinte, coloco uma aqui embaixo e MMC, ou multiplico, né? Fica x mais 1 vezes 1, né? Então fica x, embaixo x mais 1, que x mais 1 vezes 1 dá x mais 1, e em cima multiplico x mais 1 vezes x, então repito o x anterior, menos x vezes x mais 1. Isso é maior que zero. Então aqui, ó, distributiva, né? Então teremos x menos x ao quadrado mais x. Né? Esse sinal de menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo. Então o primeiro fica menos, o segundo vai ficar menos também. Então, só alterando aqui. Cometi um erro. Então embaixo vai ficar x mais 1. Então isso é maior do que zero. Aqui, x menos x, corta, dá zero. Né? Então nossa equação que a gente tem que trabalhar é menos x ao quadrado sobre x mais 1. Isso tem que ser maior do que zero. Então essa é a equação que a gente tem que trabalhar. Então quem vai ser a nossa f? Essa é a nossa f e essa daqui é a nossa g.
Então, para f, as raízes dessa inequação, então é menos x ao quadrado igual a zero. Então, multiplica por menos 1 para trocar o sinal, que a letra não pode ser negativa. Então, x ao quadrado é igual a zero. Mas se x ao quadrado é zero, x tem que ser zero, né? Porque o único número que é elevado ao quadrado dá zero é o próprio zero. Então, esse daqui é a raiz. Então, como fica a solução dela, né? A reta dela. Então, como é maior do que zero, não é maior ou igual, então é aberto no zero, né? Não é pintado, não é fechado. A parábola é voltada para baixo porque a função, né, o a é menos, né, o a é menor do que zero, a é igual a menos 1. Então a parábola é voltada para baixo, assim. Então os valores onde essa função é positiva não tem nenhum valor, ela passa do eixo x, ela fica acima do x. Então ela é toda negativa, aqui ela é menos e aqui é menos. Tá? E no meio é zero, que é a raiz. Aqui é o zero da função. Então agora a gente olha para g. Quem é a nossa g? Só lembrando que a g não pode ser zero, porque é o denominador. Então é x mais 1 igual a zero. Passa 1 para o outro lado, x vai ser igual a menos 1. Né? Então essa daqui é a nossa raiz. Montamos a reta solução. Marcamos o menos 1. Ele não pode ser fechado no menos 1 porque ele é raiz. Essa é uma equação do primeiro grau, né? Uma função, então será do primeiro grau uma reta crescente porque o a é maior que zero. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, que está abaixo do eixo x. E aqui está acima. Então, montando a reta solução dessa inequação quociente, temos a f, né, o zero. Só lembrando que o zero ele é maior do que o menos 1, então ele tem que estar à direita. Tá? Então, aqui é o zero. E a g. Colocamos o menos 1, né? Então, minha função f, ela é toda negativa. Então, aqui ela é menos, aqui é menos, né? E a g? A g ela é positiva à direita da raiz e negativa à esquerda. Então, o conjunto solução será aberto, aberto. Está aqui. Aqui é o menos 1 e aqui é o zero. Entre, aqui também é negativa, porque a f é toda negativa. E a gente faz a regra do sinal. Menos com menos dá mais, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Eu quero os valores onde a função seja maior do que zero. Maior do que zero, positiva. Onde a função é positiva, à esquerda do menos 1. Então, o conjunto solução, né, o nosso S vai ser igual ao x menor, né, do que menos 1. Para todo x pertencente aos números reais. E aí AD. Então, AD é x ao quadrado menos 7x mais 6. Menor do que zero. Então, essa inequação aqui não é uma inequação quociente. É uma inequação do segundo grau. Como ela é uma inequação do segundo grau, a gente resolve ela de maneira bem parecida, né? Análoga, igual às questões número 1. Então, essa aqui é igual à questão 1, né? Letra A.
A, B, C e a D. Bem, então agora vamos para o nosso gráfico, que é a última questão, a questão número 3. Então essa questão número 3 é uma questão muito interessante, porque a gente não precisa fazer muita conta. Então a gente precisa analisar o gráfico das funções, né, da forma que foi dada, verificar onde ela é crescente e decrescente e fazer as operações que foram dadas embaixo, resolver as inequações. Então vou montar o gráfico de acordo com o que está naquela folha que eu passei para vocês. E aí eu vou dividir essa montagem em duas, né, em duas outras montagens, dois outros gráficos que analisam a função f e a função g. Então vamos lá. O gráfico que eu passei para vocês, aqui é menos 1, aqui é 1, tinha isso daqui. E essa aqui a gente chamava de f, de x. Aqui 2, aqui 3. E aqui a gente chamava de g de x. Então vou separar ela em duas outras funções, né? Vou fazer um gráfico só da f separado e só da g separado para a gente analisar qual aonde que a função é crescente e onde que ela é decrescente. Então, ó, da f temos, deixa eu melhorar aqui o desenho. Menos 1. Então essa aqui é a nossa função f. Então só lembrando, eixo x, né, o y a gente não analisa ele. Então está acima do eixo x. Então ó, cortou o eixo x, é a nossa raiz. Onde ela está acima do eixo x? À direita do 1. Então aqui ela é toda positiva. A f é positiva à direita do 1. E onde que ela é negativa? À esquerda do 1. Então aqui ela é negativa. Tá? Então como é que a gente montaria aquela reta? Solução. Então ficaria 1, né? Aberto ou fechado, isso vai depender da inequação. Aqui é positivo, certo? Essa daqui é para f. E aí para g. Né? Agora fazendo o gráfico da g, mesma coisa, aqui são as raízes, 2 e 3. É uma parábola, né? Então a gente tem uma intuição aqui que é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, onde ela está acima do eixo x. Esse é o eixo x, né? Acima do eixo x, aqui acima do eixo x. Então aqui nesse pedaço ela é positiva. Onde ela está abaixo, essa parte está toda abaixo do eixo x. Então a esquerda é negativa. Então como é que fica a nossa reta? Então a g, né, é 2, aqui está o 2, aqui está o 3. Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é negativa. Aqui, negativa porque a esquerda continua sendo a esquerda do 2. Então só colocar no intervalo certo aqui. Então nesse pedaço aqui a f é positiva também, porque ela está à direita. E aqui também está positiva porque ela é à direita. Tá? E a g aqui é negativa porque está à esquerda da raiz. Então não importa pra gente, não importa aí qual seja a inequação. Se é uma inequação soma ou produto. As raízes, os sinais da solução sempre, né? Isso aqui é a nossa reta solução, sempre vai ser o seguinte. Menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Então esses são os sinais dados. Aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. A gente não pode esquecer da ordenação dos números. 1, 2 e 3. O 1 não pode estar entre o 2 e o 3. Tá?
Então essa aqui é a ordenação, essa daqui é a solução. Tá? São os sinais da solução. Tá pronto lá já. Já vou Não? terminar aqui. Então, ó, na letra A, falar o seguinte: f de x vezes g de x tem que ser menor do que zero. Como eu quero menor do que zero, então minha reta solução vai ser aberta nas raízes dada. Então é aberta no 1, aberta no 2 e aberta no 3. Então eu quero os valores aqui, mais, só copiando a solução, mais, menos, mais e menos. Quero o valor onde essa função é menor do que zero. Isso aqui é positivo, negativo, perdão. São os valores onde a função é negativa. Mas onde que ela é negativa? Aqui. Menos e menos. Então, solução para isso são x, né, entre x maior do que 3 ou x entre 1 e 2. Para todo x pertencente aos reais. E assim você resolve qualquer uma das outras, né? Então, ó, a gente só copiar essa reta. Então, vou colocar aqui do lado para a gente fazer uma outra parecida. Agora fazer a C. A B é igualzinha, só que a gente tem que se preocupar com a B, que ele usa o maior igual. Então, a C é muito igual a CF de x dividido pela G de x. Então, isso tem que ser menor ou igual a zero. Então, olha só. A G ela nunca pode ser zero, porque é quociente, ela tem que ser diferente de zero. Então, onde a G é zero, a G é igual a zero nas raízes, no 2 e no 3. Então, tem que ser aberto nas raízes do G. A F não. A F não tem preocupação de ser diferente de zero. A F pode ser zero. Então, no F, no 1, ele é fechado. Então, a nossa reta solução, só copiando a solução aqui, fica 1 fechado, no 2 e no 3 aberto. Né? Então aqui é mais, menos, mais, menos. Copiando os resultados que a gente já tinha antes. Então quero os valores onde ela seja menor ou igual a zero. Então o conjunto de solução é bem parecido com o da letra A. Né? Então são os valores de x que estão entre 1 e 2, né? Inclusive 1, né? E os valores maiores, né? Exclusivamente maior do que 3. Então é x maior do que 3 ou x, né, entre 2 e 1. Como está fechado no 1, tem que colocar o igual aqui. Para todo x pertencente aos reais. Então, pessoal, o restante das questões a gente faz de maneira semelhante com o que a gente fez da número 3, a gente faz de maneira semelhante. Eu não vou colocar o restante porque eu estou perdendo muito tempo e o espaço do vídeo é muito grande. Então, assim, espero que tenha ajudado muito vocês. Isso aí serve para vocês treinar um pouco mais, estudar, né? Eu vou tirar algumas fotos aqui, vou incluir no vídeo de todos os exercícios que eu fiz aqui para vocês. E espero que vocês estudem. Tá? Abraço, isso deu um trabalho danado.